Irmãos e irmãs, a Igreja nos contempla na liturgia do 12º domingo do tempo comum com a palavra de Deus que nos exorta, mas também infunde a virtude da fé, mais uma vez no nosso coração, dizendo-nos: não tenhais medo, não tenhais medo. Olhando para a primeira leitura, o profeta Jeremias passou pelo menos por 3 reis diferentes, 3 reinados. O primeiro em paz, mas o segundo e o terceiro foram verdadeiros desastres. Sobretudo na questão de organização política, mas o pior de todos os aspectos foi a questão religiosa. Jeremias teve que, em nome de Deus, exortar o rei, mas também exortar o povo como um todo, porque estavam se desviando do caminho de Deus. E por causa disso, Jeremias ficou isolado, completamente isolado. Até os amigos se afastaram dele, apontando a vida dele como incômodo. Jeremias passa por uma dificuldade pessoal muito grande, porque ele começa a entrar em choque. E entrando em choque, ele começa a se questionar, mas, afinal de contas, por que tudo isto? Por que tudo isto? Será que eles não percebem o que estão fazendo? Será que só eu percebo isto? E é interessante que quando a pessoa se encontra numa situação como esta, ela entra em choque e começa a se questionar. Vem o medo, a confusão, às vezes a apreensão, sentimentos diversos como ondas revoltas contorcem a alma e o coração. Jeremias passou por este período que a gente pode chamar, utilizando a nomenclatura de São João da Cruz, de noite escura. A noite escura, sobretudo, dos sentidos. Ele não conseguia ter ao seu redor nada que pudesse sustentar a sua ação como se fosse uma ação boa. Ele não tinha as consolações. Mas o Senhor lhe pedia: é preciso profetizar, é preciso apontar. Aqui deixe-me fazer uma ligação com a nossa vida enquanto cristãos. Depois eu volto à leitura, mas eu preciso adaptá-la. Porque às vezes, e chegou a esse consenso ultimamente, as pessoas, de forma errônea, a partir de dinâmica de grupo, é assim: se você está no lugar, uma pessoa tem alguma coisa contra você, o problema pode estar na pessoa. Se forem 2 pessoas, você já precisa levantar e ficar em alerta. Se forem 3 pessoas ou mais, o errado está você. Mas que conversa fiada e barata é esta? Isso vale para a dinâmica de grupo, de amigos, de associação do parque ou da praça. Mas se você está no local em que você é cristão, tem consciência, tem fé reta, alma íntegra, e você quer fazer a vontade de Deus, você pode ter 100 pessoas contra você. E você não declina dizendo: não quero a morte de nenhum, mas não vou me render às insídias funestas dessas pessoas que querem me corromper. Ponto. Se essa lógica do grupo servisse, Jeremias era que estava errado. Jeremias, todo mundo contra você e só você quer estar certo, você está errado. Aí, me perdoe os profissionais, não estou contra, mas utilizam essa expressão. A psicologia diz que você está errado. Jeremias estava errado? Não. Existem critérios que as ciências humanas não podem medir,
não podem quantificar e não podem interferir dando a última palavra, porque Jeremias passou por tudo isto, pela sua fidelidade a Deus, passou pelas dificuldades no coração, mas sempre teve aquela consciência de que amar e servir ao seu Deus estava em primeiro lugar. Primeiro lugar. Por isso que na segunda parte da leitura ele desabafa de forma bonita e oracional também. Oracional. O Senhor está ao meu lado. Eu sei que Ele está. Eu sei que Ele é um forte guerreiro. Por isso todos aqueles que me perseguem cairão vencidos. Cairão vencidos. E aqui há uma oração que ela é cristã também, viu? É cristã. Está no Antigo Testamento, mas é cristã. Quando de fato você vive a fé, quando de fato você vive a oração, quando de fato você procura obedecer a Deus, quando de fato você vive a sua fé cristã católica com adesão de coração, alma, quando de fato você quer testemunhar o Senhor e você só encontra barreiras, e você só encontra pessoas para apontar a sua vida, você pode dizer sim. Senhor, tu que vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança, que significa dizer tua justiça, pois eu te declarei a minha causa. Eu te declarei, Senhor, a minha causa. Tu que és o juiz, julga conforme o teu coração e a tua vontade. Esta é uma oração que nós podemos fazer ainda hoje. Agora, esta oração não serve quando nós somos infiéis a Deus. Esta oração não serve para aquele que simplesmente gritando quer impor a sua vontade, mas o seu coração e a sua vida estão longe, estão distantes de Deus. Eu te declaro, Senhor, a minha causa. E aí o profeta termina: cantai, louvai o Senhor. Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Esta confiança inabalável de que o Senhor não abandona os seus, de que Ele, misericordioso, na sua longanimidade, na sua bondade, no seu olhar voltado para nós, nos guarda como um pai a um filho pequenino, para que não se perca em meio à multidão. Essa é uma experiência bonita, inclusive, que Santa Teresinha sempre teve, né? No seu caminho espiritual, Santa Teresinha sempre se comportou como uma criança que precisa segurar na mão do Pai para que ele pudesse conduzi-la. A infância espiritual neste sentido. No Evangelho, eu dizia no início da pregação, o não tenhas medo, Jesus fala para os discípulos que aprenderam dele, que vivem nele, que têm a missão de levar adiante a redenção que ele operou. Fala para a igreja, dispenseira da graça do Senhor e continuadora da sua obra salvífica. Ele vai dizer: não tenhas medo dos homens. Não tenhas medo. O cristão precisa testemunhar, o cristão precisa anunciar, o cristão precisa não ter medo. Aquele medo salutar de saber que está fazendo a vontade de Deus e não pode voltar atrás. O medo salutar é de não obedecer a Deus e não deixar de obedecer aos homens. Esse é o medo salutar. Por isso que Jesus vai dizer: não tenhas medo, porque medo dos homens, não. O meu medo tem que ser de não fazer o que Deus quer.
E ele vai dizer, olha, nada ficará encoberto para sempre. O que eu estou dizendo a vocês, não guardem só para vocês, testemunhem. E muitas vezes o testemunho não precisa ser com palavras. Ele vai dizer, gritem nos telhados, mas é preciso que nós entendamos, enquanto cristãos, que esse testemunho, ele muitas vezes não vem com palavras, porque o ambiente não nos permite, sobretudo no ambiente moderno, pós-moderno, em que a gente tem tantas dificuldades. Como é que você testemunha? No seu proceder. Sem briga, sem confusão, procurando fazer aquilo que Deus quer para você, procurando conduzir de forma correta, de forma reta. Pronto. Por que você faz isto? Por que você age de forma tão correta? Por que você se recusa a associar-se aos maus? Por uma razão. Porque tenho fé e creio que o Senhor está comigo. Pronto. Numa sociedade que procura muitas vantagens, vantagem em tudo, você permanecer íntegro, fiel e honesto é um grande diferencial de fé. Jesus repete várias vezes, não tenhas medo. Este mundo e o príncipe deste mundo e as seduções deste mundo podem matar o corpo, mas não a alma. Não a alma. É preciso ter esta firmeza e esta certeza de que caminhamos neste mundo, caminhamos nesta vida para a eternidade. Confiados, fiados na palavra do Senhor que nos pede, não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais, até o último fio de cabelo de vocês está contado, até o último está ali elencado, significa dizer que o Senhor nos conhece por inteiro, inteiramente. Sendo assim, o Senhor nos exorta mais uma vez no Evangelho, já no final. Quem se declarar em meu favor diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante do meu Pai. Quem não, eu não tenho por que dar testemunho. Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa que muita gente vai ficar oriçado. A gente começou a entrar por um caminho deturpado da fé. Ah, mas porque é meu irmão era um santo. Não era. Vivia na vida, não rezava um Pai Nosso, pelo amor de Deus. Era um brutamonte, fazia um monte de coisa. Não, meu irmão realmente foi uma pessoa sem se converter. A pessoa tem que dizer isso. Agora eu rezo que no último momento da sua morte, antes de morrer, ele tenha pedido a misericórdia de Deus. Por isso eu rezo na missa, pedindo pelas almas do purgatório, pedindo por ele. Porque se no último suspiro ele fez como bom ladrão, tem piedade de mim, Senhor, o Senhor pode ter agido com sua misericórdia. Mas a gente aprendeu a camuflar as coisas e tornar o errado certo e o certo errado. Já pararam para pensar, sobretudo quando tentam descredenciar a fé? Ah, porque você quer ser santinho, você só quer ser o corretinho, você só quer ser o homem e a mulher de fé, você agora só quer viver na igreja. Ou infeliz, e você queria que a gente vivesse onde? Me diga. As acusações são exatamente essas, para que você se sinta acabrunhado, envergonhado, diminuído, como se fosse um estranho no meio do mundo. Mas não se aperreie, meu irmão. Não se iluda, minha irmã. É preferível ser um estranho no meio dos pagãos e dos infiéis, até que ser um deles, perdendo sua alma, perdendo seu coração, perdendo sua dignidade, perdendo sua identidade de filho de Deus e de cristão. Ponto. É preferível. É preferível. Para o cristão, sim. Para o cristão, sim. Por isso Jesus fala,
eu preciso que você esteja comigo, dê testemunho de mim, porque diante do meu Pai, eu também darei de você. E lembre-se, me negou, negou a mim, eu vou te negar diante do Pai. Ai, porque Jesus é tão bonzinho. Mas Jesus é bonzinho, ele não vai fazer isso. Ele está dizendo que vai. Não é você que vai contradizer. Ele está dizendo que vai. Então, cabe a cada um de nós, a começar por mim, viver, testemunhá-lo, ter a capacidade de manter a nossa alma íntegra e de todos os dias suplicar pela misericórdia do Senhor. Porque a obra dele foi realizada de uma vez por todas. E aqui a gente termina com uma segunda leitura da carta aos Romanos. Como Paulo faz um paralelo entre Adão e Jesus. Por Adão entra a morte, por Adão entra a destruição, por Adão toda a comunidade humana foi contaminada, mas através de Cristo, cuja obra é bem maior, superior à de Adão, vem a salvação, vem a consolação, vem a destinação eterna das nossas almas, vem de Cristo o bálsamo suave para aquela ferida terrível do pecado. Em Cristo nós fomos renovados e passamos a ter uma vida nova e destinados à comunhão eterna com o Pai, nele, na força do Espírito Santo. Por isso, Paulo vai insistir, dizendo que a transgressão de Adão trouxe a morte, mas o dom gratuito de Deus, concedido em Jesus Cristo, que foi derramado em nós, por abundância ou em abundância, nos trouxe ou nos traz a vida. A luta que nós precisamos travar e devemos travar durante toda a nossa vida é contra o pecado. O Papa São Paulo VI já dizia que o grande mal do mundo moderno é que o homem perdeu a consciência do pecado. E hoje nós temos os coaches que estão aí dizendo: não, você é bom, você consegue, você é maravilhoso, não tem quem possa lhe impedir, você agora é firme, você faz isso. Vejam, a capacidade humana, ela é maravilhosa. É maravilhosa e nós precisamos desenvolvê-la sim, porque é dom de Deus. Agora, nunca se esqueça, você cristão, nunca se esqueça de que a sua natureza foi ferida pelo pecado. Por isso vem um alerta também de Paulo e outro escrito. É preciso tomar cuidado. Quem estiver de pé, cuidado para não cair. Porque estar de pé é bom no caminho. Mas as tentações, as instigações, as investidas do príncipe deste mundo são tão grandes e tamanhas que você hoje está de pé, está caminhando, mas quando menos você espera, vem uma rasteira e você acaba caindo. E o que fazer? Levantar-se, buscar a misericórdia de Deus, buscar o sacramento da reconciliação, buscar se fortalecer na oração, buscar a mesa da Eucaristia, buscar os instrumentos de devoção, buscar as nossas jaculatórias, que são orações pequenas repetidas todos os dias para dizer: Senhor, conduz a minha vida, conduz a minha alma, conduz o meu coração, sustenta-me na tua graça, para que eu não esmoreça, nem perca a graça que o Senhor me deu. É uma luta, amados irmãos e irmãs, mas nós haveremos de vencer, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E aquele que venceu o mundo, o príncipe deste mundo e o pecado, já reina vitorioso. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.